Olá, e se a gente pensasse no otimismo não só como um sentimento, mas como uma ferramenta prática, quase como uma armadura mesmo, para encarar os desafios do dia a dia? Pois é, com base no livro de Alan Percy, é exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. E para começar, que tal essa frase do Shakespeare que está lá no livro? Ela já dá o tom da nossa conversa, né? A positividade vista como uma verdadeira força e não como uma fraqueza. Vamos combinar, todo mundo sabe que é assim. A vida joga a gente pra cima, pra baixo, é uma montanha-russa constante. O legal do livro é que ele já parte dessa realidade. Ninguém tá livre das dificuldades. E aí vem a grande pergunta, né? No meio dessa montanha-russa toda, como que se mantém a calma? Como manter a energia equilibrada? É para responder a isso que o livro se propõe a ser um guia. E para guiar a gente, olha aí nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é essa tal armadura do otimista. Depois, como o nosso corpo e mente entram nessa história. Aí a gente busca inspiração em alguns exemplos e, no fim, define qual pode ser o próximo passo. Vamos lá então, começando pelo conceito principal do livro, a armadura do otimista. O que será que isso quer dizer? E como que funciona esse tal escudo especial? Então, o ponto central é esse aqui, ó. Otimismo não é fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, é tipo uma blindagem que permite que a gente olhe para eles de frente, sem desmoronar, e ainda consiga encontrar uma saída, mesmo quando tudo parece bem complicado. Certo. E como a gente começa a construir essa armadura? A primeira ferramenta que o livro traz pode até surpreender. É o nosso próprio corpo. Ele funciona como um espelho da nossa mente. Vamos entender melhor como essa conexão funciona. Olha só que interessante essa comparação. É quase visual, né? A gente bate o olho e sabe quem é quem. Mas a parte mais genial é que isso é uma via de mão dupla. Não é só a mente que afeta o corpo. A postura que o corpo assume também manda sinais de volta para o cérebro. E a melhor parte é que dá para usar isso a nosso favor. E aqui estão algumas ações práticas. Corrigir a postura, sabe? Endireitar as costas. Andar com mais firmeza. Tentar usar um tom de voz mais animado. E até sorrir enquanto fala. São pequenas coisas físicas que mandam uma mensagem poderosa para o nosso cérebro. Ei, as coisas vão dar certo. Ok, depois de ajustar o corpo, a gente vai para a próxima peça da armadura, a mente. Se o corpo é o espelho, a mente é a bússola. É ela que vai dar a direção para os nossos pensamentos. O livro coloca essa escolha de forma bem direta. De que lado a gente quer estar? Dá para gastar toda a energia se afogando no problema ou usar essa mesma energia para focar na solução? E essa escolha, claro, muda tudo. Essa tabela é uma ferramenta fantástica. É basicamente sobre reescrever o nosso diálogo interno. Trocar "tem um problema" por "vou encontrar uma solução" já muda o jogo todo. Deixa de ser um beco sem saída para virar um desafio. É uma virada de chave muito poderosa. E aqui tem mais 3 hábitos mentais muito importantes. O primeiro, faça o oposto. Sabe quando a raiva pede para gritar? Experimente falar baixo. O segundo é a gratidão, que é tipo um carregador de bateria do otimismo. E o terceiro, que é crucial, se cercar de gente que soma, de pessoas com energia boa. Agora que a gente já viu as ferramentas, que tal ver a prova de que essa armadura realmente funciona? Vamos buscar um pouco de inspiração em pessoas que usaram esses princípios para fazer coisas incríveis. Thomas Edison é o exemplo perfeito, né? Para ele, cada tentativa que dava errado não era um fracasso, era um passo a mais. Cada erro era uma possibilidade a menos, que o deixava mais perto da solução. Isso é otimismo na prática. Agora, a história de Helen Keller, nossa, é de arrepiar. Mesmo vivendo sem enxergar e sem ouvir, ela nos ensina sobre o poder da perspectiva, que mesmo na escuridão total é uma escolha focar na luz, uma lição de resiliência sem igual. E com Gandhi, a lição é sobre o poder da mudança que vem de dentro. Toda a luta não violenta dele mostrou que a maior força que existe começa dentro da gente. A convicção e a persistência podem sim mudar o mundo. Então, resumindo, o que essas histórias nos mostram é bem claro. Fracasso pode ser progresso, a perspectiva é sempre uma escolha, e a transformação de verdade começa de dentro para fora. Chegamos na parte final e talvez a mais importante, o próximo passo. Depois de tudo isso, como é que a gente, na prática, começa a cultivar essa habilidade do otimismo no dia a dia? E essa é, para mim, a mensagem mais poderosa de todas. Ninguém nasce otimista ou pessimista de carteirinha. Otimismo é uma escolha. É como um músculo que a gente pode treinar e fortalecer todo santo dia com prática. Essa frase do Churchill resume tudo perfeitamente, né?
A situação pode ser exatamente a mesma, mas a lente que a gente usa para olhar para ela muda completamente o que a gente vê. É sobre conseguir enxergar uma porta onde os outros só estão vendo a parede. E para fechar, fica essa reflexão. Ninguém está falando de uma virada de chave radical da noite para o dia. A ideia é dar um pequeno passo. Então a pergunta é essa: qual é a menor mudança positiva, seja na postura ou num pensamento, que dá para começar a fazer ainda hoje?